Shalom, shalom, amados. Feliz Natal! Todos os dias eu peço a Deus, eu falo, papai, qual palavra que o Senhor quer que eu transmita hoje, da sua parte, para os meus irmãos? E ele me surpreendeu hoje. E eu sou muito assim, ele falou, é uma vez só e é aquela palavra. E ele me deu lá em Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Talvez nós esperássemos, né, para o dia de hoje, uma palavra mais de outra natureza, né? Mas não, ele está dizendo para nós o quê? Tá muito branco esse óculos, esse amarelo. Ele está falando para nós uma palavra de perdão, perdoar, porque o outro está na ignorância. O outro não está sabendo o que está fazendo. Está cego. E aí? Alguém precisam ouvir essa palavra, né? Até mesmo eu, no decorrer do dia, né, vou vivenciar isso aí. E isso é muito forte. Nós compreendermos a ofensa do outro, a negligência do outro, a falta de amor do outro, que pode se revelar de inúmeras formas, ser negligente, ser ríspido, ser estúpido, ser sei lá o quê. E aí nós nos aproximarmos de Deus em pensamento, em oração e dizer: Pai, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo, não. Ele está na ignorância. Está me doendo. Mas eu peço ao Senhor que perdoe ele. Sabe por quê, amados? Quando eu perdoo o outro, o primeiro que eu estou liberando é a mim mesmo. Sabe? Eu estou me liberando de muito peso, até de doenças. Porque a falta de perdão, a raiva, o ressentimento, a mágoa, ela traz prejuízos seríssimos para as nossas vidas. E, consequentemente, doenças. Tem uma frase que eu acho ela muito forte. Não sei quem falou. Que há tumores. Só bisturi celestial que é capaz de tirar. Tumores reais, tumores nos nossos corpos. Tumores reais, físicos, e tumores nas nossas almas. O tumor é sempre uma coisa perigosa, uma coisa que dói, uma coisa que irradia, né? Pode fazer a metástase, né? Mesmo que seja benigno e tudo mais, se espalhar. Bem que eu não sei se a metástase é usada para tumor benigno, mas acho que sim. Se não for, me perdoe. Mas então, amados, Jesus lá, né, na cruz, sentindo dor, sem oxigênio, a gente precisa do oxigênio para tudo. E ele ainda fala isso. E o mesmo Estevão falou, né? Quando Estevão também foi apedrejado. Pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que fazem. Porque quando alguém chega ao ponto, né, de viver em desamor, de praticar o desamor, realmente, ele pode estar até consciente do que ele está fazendo ali. Ele está fazendo o que ele quer fazer. Mas a verdade profunda a ser revelada para ele, obviamente ele desconhece. Porque ninguém foi feito para o desamor. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para amar. Então, necessário é que a gente peça a Deus que perdoe, né? Porque é a coisa mais sábia, é a coisa mais certa, mais inteligente que nós podemos fazer por nós mesmos. Não sejamos hipócritas. O primeiro a ser beneficiado com perdão somos nós mesmos. Para não ficarmos encarcerados, não sermos controlados pelas atitudes dos outros. Porque quando as pessoas nos magoam, se nós não tivermos a graça, ela já está liberada, mas se nós não lançarmos mão da graça para nos libertarmos, nós estaremos fadados ao fracasso. Sabe? O outro, ele é livre para ele escolher o que ele quiser da vida dele. E o que nós fizermos pelo outro, eu sempre falo o seguinte: eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo por Deus. E isso me dá até coragem para falar que eu farei de novo. Ainda que... Porque se você fizer para uma pessoa e você for receber em troca a ingratidão, se isso tiver o poder de nos paralisar,
de fazer com que esfriemos, que o nosso coração seja endurecido, é muito triste. Além da perda por termos feito, né? Vamos perder nossa identidade por conta da ingratidão do outro? Não. O outro não pode determinar o que eu vou sentir, mudar a minha identidade em Cristo Jesus. Mudar, sabe? Ir lá e retirar, e anular, aniquilar, paralisar a minha capacidade de amar, porque ele foi ingrato. Não. Porque é um poço, né? Como um poço de águas vivas. Quanto mais água vai jorrar. Sabe? Então, não podemos deixar que a mágoa, sabe? O ressentimento, a expectativa frustrada, a rejeição entupa o nosso poço de águas vivas, que é o nosso poço de amor, amados. É bem verdade que a primeira coisa que a gente quer quando alguém nos magoa é vingança. É natural, todo mundo. O grito de guerra. Sabe? A gente não quer orar por aquela pessoa. A gente não quer. A gente fica lá batalhando, tentando entender, mas por que ela fez isso? Né? Ou então a gente fica imaginando, né? Desejando o tempo que ela vai voltar para nos pedir desculpa, que ela vai nos dar uma explicação. Amados, isso só nos traz sofrimento. Porque isso aí pode nunca acontecer na maioria das vezes, sabe? Então tá nas nossas mãos a escolha. Agora imaginemos Jesus. Jesus não fez nada de errado. E o que ele recebeu? Não tem muito tempo, eu passei por uma situação terrível, terrível, terrível. Eu quis até morrer. Aí sabe o que Deus falou pra mim? Ei, você merece. Vocês acreditam? Eu falei, o quê? Como é que é? Eu mereço? E ele continuou. Você merece. Aí ele disse pra mim, meu filho Jesus não merecia. Sabe por quê? Ele não pecou, ele nunca pecou. Você peca. Aí eu, aquilo me deu uma sacudida e eu melhorei. Falei, é verdade, eu mereço. Eu sou pecadora, eu mereço. Jesus não merecia e levou, por que eu não vou levar? Tô rindo, né? Porque foi uma libertação, um divisor de águas. Então, Jesus foi brutalmente agredido, até quase morrer. Nossa Deus, eu tenho um prego aqui desse tamanho, né? Eu já fiz um devocional com esse prego. Então, como nós vamos comparar as injustiças, os desamores que nós vivemos com o que Jesus viveu? E ainda vive. Hoje nós comemoramos o Natal, ele entregou a vida no nosso lugar, sendo que ele não fez nada. E ainda assim, muitos, e nós, em alguns momentos, continuamos a aprontar, a voltar lá no vômito, não é verdade? Então, vamos perdoar os nossos ofensores. Não é na nossa força. E outra coisa, muito importante. Eu vou esperar parar de sentir, né, pra eu perdoar. Se a gente esperar parar de sentir, aí que a gente não vai perdoar. Parou de sentir? Então nós temos que perdoar antes, sabe? Não podemos permitir, repito que esses sentimentos aí, que essa atitude alheia nos controle. Porque vai nos controlar. Vai nos perseguir a noite toda quando a gente colocar a cabeça no travesseiro. Teve uma época que a pessoa me fez uma coisa, eu fiquei sonhando com ela, tendo pesadelo. Por muito tempo, eu já não aguentava mais dormir, ter pesadelo com aquela pessoa. Cada pesadelo que eu tinha, eu ficava apavorada. Eu falava, meu Deus, me ajuda, sabe? Mas aí é um processo, sabe? Às vezes a gente acha que perdoou e de repente parece que a gente está no dia que a pessoa fez aquilo. É natural, amados. É um processo. Mas a gente vai vencendo de fé em fé e glória em glória, né? E a gente não vai perdoar por merecimento, não. Não merece. Nós não merecíamos e Jesus nos perdoou. Nós vamos perdoar a imagem e semelhança daquele que nos criou. Nós vamos perdoar porque nós somos inteligentes, porque nós não queremos morrer adoecidos por essa falta de perdão. Sabia que a medicina já comprovou? Eu já li isso. Que muitos tumores malignos são causados pela falta de perdão. É um veneno. Então, eu não sei para quem que eu tô falando hoje. Eu tô falando para mim, porque eu não posso esquecer disso, que é muito fácil o vento passar e me fazer esquecer. Então, não posso esquecer. Mas, eu vou dizer para vocês, amados, essa palavra me surpreendeu no dia de hoje, né?
Então o perdão não é na nossa força. Mas vamos declarar, vamos dizer, vamos falar pra gente ouvir, porque isso aí tem mais força. Eu já preguei sobre isso aqui, né? Neurologicamente, quando eu falo para eu ouvir, eu tô acionando aí mecanismos que Deus já nos fez, assim, que maravilha. A fim de que a gente progrida mais, que a gente cresça mais. Então, como seres inteligentes, feitos à imagem e semelhança do nosso papai, vamos obedecer, sabe? Vamos lembrar de Jesus servindo de zombaria. Nossa, se você é Deus, desce daí. Salve-se a si mesmo. Imagina. Meu Deus, né? E sempre comparar, né? Pai, perdoo, quer eles soubessem o que estavam fazendo, quer não. Eu lhes perdoo, não por merecimento, mas porque quero assemelhar-se a ti. Seja essa a nossa oração no dia de hoje, né? Eu estava postando um short, quase uma semana atrás, e eu falei para Deus assim, o que eu vou colocar aqui de Natal, papai? Era uma imagem, um vídeo natalino, né? Da cidade vizinha, onde eu estava, né? Naqueles dias. E aí ele falou assim, coloca aí, arrependam-se. Falei, o quê? Arrependam-se? Não vão acessar o vídeo não, vão ficar com raiva de mim. Mas o vídeo foi muito bem acessado. Arrependam-se. Falei, então essa é a mensagem de Natal, arrependam-se. Porque o meu filho morreu, meu filho foi crucificado, e tem muita gente que não se arrependeu ainda. Tem muita gente que tá aí com o coração duro, e meu filho já tá voltando. Falei, vamos lá. Só tá mandando, quem sou eu para desobedecer? Obedecer é melhor do que sacrificar. E assim eu coloquei, amados. Então é isso, sabe? Vamos orar agora. E antes de nós orarmos, mais uma vez eu te peço, compartilha. Deixa aí alguma coisinha pro algoritmo nos ajudar a enviar essa mensagem a outras pessoas, tantas quantas precisarem ouvir. A mensagem de perdão, ela é muito pertinente. Nós precisamos dela o dia todo. Precisamos nos perdoar e, por incrível que pareça, às vezes precisamos perdoar a Deus. Que absurdo, né? Mas é. Quantas vezes nós nos rebelamos? Nós botamos a culpa nele, sabe? E aí, né? Eu me lembro uma vez uma pessoa falou, não, eu não podia ter levado essa pessoa, esse meu familiar. Ele podia ter deixado ele viver mais um pouco. Eu não consigo perdoar a Deus. Eu tô com raiva dele. Outra, foi uma só não, várias. Não, eu não falo com ele não. Falo com o Espírito Santo, com Jesus. Ele é o bam. Ele é o manda-chuva. Ele é o responsável. Então a gente precisa perdoar a Deus às vezes. Sabe? Porque nós não compreendemos. Por que ele não curou aquela pessoa? Por que ele não... Ele sendo todo poderoso, ele sendo onisciente, onipotente, onipresente, por que ele não evitou? Às vezes questionamos, por que tantas pessoas sofrem? Outro dia eu falei pra ele, ouvindo esses vídeos da África, aquelas crianças morrendo, eu falei, pai. Ele falou assim, filha, eu falei, pai, filha, eu tô levando, eles estão morrendo de fome, mas eles estão comigo. Agora aqueles que puderam fazer alguma coisa e não fizeram, não vou escapar não. Falei, então, amados, vamos perdoar. Perdoar a nós mesmos, pelas nossas ignorâncias, pelos nossos pecados. E aí, para termos condição de perdoar o outro. Porque é bem verdade que quando nós não nos perdoamos o outro, não. Se comigo mesma, que é o mandamento maior, eu não estou vivendo, como é que eu vou... É hipocrisia, mentira. Né? Eu estou fazendo de conta que eu estou perdoando, eu estou praticando a codependência. Porque eu tenho medo, eu quero mostrar... Pelo menos pro lado de fora, que eu vou sorrir, que eu vou agradar, mas no fundo eu também tô lá me triturando. Então é uma grande mentira. Então vamos orar agora? Ei, papaizinho amado, santo, justo, fiel, obrigada pelo sacrifício de Jesus, né? Hoje é o nascimento que a gente está comemorando aqui, né? Culturalmente. E aí, posteriormente, já sabia que ele ia morrer na cruz, né, Deus? Pai, que possamos ser gratos, que possamos realmente, Senhor, valorizar, Pai, termos a consciência alargada, Deus, constante, contínua, todos os dias, de que Ele perdoou, nos perdoou, não merecemos nada,
Então que nós também possamos, com a tua graça que o Senhor nos delegou, nos deu, Pai, ao morrer, enviar teu Espírito Santo para nós, para nos encher da capacitação, Deus, de termos vidas plenas, vidas perdoadoras, ó Pai, e herdarmos a eternidade. Nos ajude, Senhor. Não queremos ser vítimas do desamor, da falta de perdão, do ódio, da mágoa, Deus. Mas nós não conseguiremos na nossa força. Jamais. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude. E muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.